Oi, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Carolina Schmidt, eu faço parte da equipe do Conectativos aqui da nossa faculdade Sensupeg. O Conectativos é o núcleo de oportunidades e carreira da faculdade e o objetivo desse evento, assim como outros que tendem a vir aí em diante, é justamente de potencializar e de impulsionar os nossos acadêmicos nessa jornada e nessa caminhada de trajetória profissional que eles podem vir a desenvolver com muita qualidade, com muita conquista mesmo. Então, o objetivo desse encontro de hoje é trazer um pouquinho de uma forma mais leve, mais prática, e desmistificar um pouquinho essa temática do currículo, que é tão importante para esse primeiro movimento profissional que a gente tem. E hoje a gente vai ter então a Tamires, que é a nossa recrutadora aqui na faculdade também, e ela vai trazer um pouquinho dessa ideia de como construir um currículo que seja de fato desejado pelos recrutadores, para que você possa entender aí o que é legal, o que é bacana de se colocar no seu currículo, o que você já tem, de potenciais e você pode colocar ali como algo importante, algo relevante que de fato te faça se destacar nessa etapa de seleção de currículos, que é um primeiro momento de todo um processo ali de recrutamento e seleção. Então, esse é um evento, como já falei, promovido pelo Conectativos, que é esse núcleo de oportunidades e carreira, e terão outros eventos, então, acompanhem esse, aproveitem bastante, se tiverem dúvidas, podem deixar no chat, ali na parte inferior do vídeo, depois a gente vai tentar ao máximo responder aquilo que for possível. Aproveitem bastante esse momento com a Tamires também. E se vocês tiverem dicas, sugestões, questões que vocês gostariam de ver em outros eventos promovidos aqui pelo Conectativo, sintam-se também bem à vontade para deixar essas sugestões, essas dicas pra gente. Tá? Fiquem com a Tamires agora. Tamires, obrigada, pela tua participação aqui com a gente, pela tua disponibilidade. Acho que vai ser um evento bem rico, Fique à vontade para se apresentar e falar aí um pouquinho sobre esse tema, que é a construção, de um currículo de sucesso. Muito obrigada, Ana, pelo convite, pela apresentação. Fiquei muito feliz por este convite, por essa oportunidade de estar passando conhecimento, porque dessa forma a gente também vai aprendendo aí, Para poder trazer esse conteúdo para vocês, eu também tive que dar uma pesquisada, também tive que aprender um pouco mais e, revisitar tudo aquilo que eu já faço e tudo mais. Então, isso é uma oportunidade tanto para passar esse conhecimento quanto para aprender coisas novas também. Então, sou muito grata. Então, pessoal, eu me chamo Tamires Martins Dalpiaz, Tenho 24 anos, estou atuando no RH da Sensupeg faz 1 ano e meio, Eu vou fazer minha audiodescrição aqui nesse início para vocês. Eu sou uma jovem branca, de olhos escuros, cabelos escuros também, que hoje estão presos, num coque no alto da minha cabeça. Estou usando 2 fones, um fone em cada ouvido. Estou utilizando óculos com formato redondo também. Uso um suéter branco com um lenço preto no pescoço. Atrás de mim a gente consegue enxergar a ponta superior da minha cadeira, que é preta. E atrás ainda temos uma parede branca com uma prateleira de livros, ok? Então, feita a minha audiodescrição, vou me apresentar um pouquinho mais aí, Como eu disse, tenho 24 anos, sou casada há um tempinho já, atuo na Sensupeg há 2 anos e meio, um pouquinho mais de 2 anos e meio aí, mas no RH, especificamente, estou há 1 ano e alguns meses também, Iniciei aí na Sensupeg por outro setor, mas ao decorrer do meu desenvolvimento fui tendo essas oportunidades e vendo essas portas se abrirem para mim, para ir um pouquinho mais para o lado dos meus anseios profissionais, Sou acadêmica do 4º ano de psicologia na Faculdade Católica de Santa Catarina. Ainda não temos na Faculdade Sensupeg, a Faculdade de Psicologia, o curso de psicologia. Então, estou aí finalizando a minha graduação nessa outra instituição a qual eu citei. Tenho aí esse
pouco tempo, digamos assim, mas que para mim já é um tempo muito válido, trabalhando dentro do RH da Sinsupeg. Eu cuido da parte de recrutamento e seleção, então eu sou de DHO, né, Desenvolvimento Humano e Organizacional, mais especificamente, como falei, na parte de recrutamento e seleção. Então, essa parte de acolher candidatos, fazer a triagem de currículos, que faz parte aí do nosso tema, né, de hoje, fazer esse encantamento também, né, o fortalecimento da marca empregadora Senspeg também faz parte aí do meu trabalho e que isso possa agregar também na vida de vocês, na formação de vocês, nessa trajetória profissional de vocês, ok? Dada, né, as apresentações, as devidas apresentações, trouxe um slidezinho para nos ajudar, para nos guiar nesse assunto, né, para nos guiar nessa conversa, porque eu acho que fica um pouco mais lúdico, fica um pouquinho mais didático e fica uma conversa leve e bacana também para a gente tratar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa trajetória profissional, que é esse início, né, como se colocar no mercado de trabalho, como se ofertar, né? Como que vai chegar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu faço, todas as minhas experiências, como isso vai chegar até o empregador, até o recrutador, né? Então é sobre isso que a gente quer conversar hoje e que eu quero conversar com vocês aí também, certo? Vou compartilhar com vocês, primeiramente esse slidezinho, né, que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos lá. Enquanto vão encontrando aqui, tá? Só um momento. Vamos lá, então. Fiz aí com um pouquinho mais de animação, para que a gente possa conversar de forma bem leve hoje, que vamos lá em apresentação para vocês verem, né? Então, ali no topo tem, né, o meu nome, um bonequinho laranja ali com roupinha laranja, super feliz, concluindo o currículo dele, né? Finalizando ali todo o currículo dele e se ofertando, né? Se apresentando ao mercado de trabalho. Então, elaboração de currículos e o nosso tema, né, de hoje. Como construir um currículo desejado pelos recrutadores. Vamos lá, então. Por que eu preciso de um currículo, primeiramente, né? Qual que é o motivo? Por que eu não posso ir diretamente falar com um empregador, com uma empresa e já me colocar à disposição? Porque o currículo ele é um cartão de visita, né? Imagine você procurando aí uma colocação no mercado de trabalho, nessa área nova que você está se formando ou que está se especializando, e tendo que ir, né, de empresa em empresa, de porta em porta, se ofertando, se oferecendo. Então, isso é uma facilidade aí que há muitos anos se reconhece no mercado de trabalho, tanto para o candidato quanto para o empregador, né? Porque imagina também o dia a dia de alguém que receberia tantas pessoas se apresentando e se disponibilizando para atuar ali com a empresa dele, né? Então, tem aí essa facilidade. E funciona como um cartão de visita, né? Normalmente, quando a gente tem um próprio negócio, quando as empresas precisam fechar parcerias com outras, elas entregam um cartão de visita, que constam ali informações prévias sobre essa empresa, sobre esse serviço, né? Ah, eu entendo que eu preciso de tal e tal coisa, eu preciso de um serviço de marido de aluguel, por exemplo. Eu sei que eu preciso disso, então eu tenho um cartãozinho ali que me diz o que a pessoa faz. É como o nosso cartão de visita. Eu estou me apresentando previamente, de forma online, em papel impresso, enfim, mas de uma forma mais resumida para alguém onde eu estou me dispondo a atuar, né, futuramente. Então, é essa apresentação prévia que deve constar também aquilo que você sabe fazer, né? Aquilo que você já fez, o que você tem de experiência, aquilo que você está ofertando de serviço para esse empregador. O porquê que é tão interessante contar com você na equipe dele, né? No que você vai ajudar? Em que parte do trabalho dele, da organização dele, você pode estar atuando, né? Então, é também a maneira de se dispor ao empregador, né? Aos empregadores. Então, eu tenho esse contato, mas se a gente precisa conversar mais depois, existem minhas informações, existem ali aonde você pode me encontrar, certo? Vamos lá, então. Opa, foi demais. Vamos voltar aqui.
né? Com o que não pode faltar. A gente vai fazendo de uma maneira bem simples, bem didática aqui, um passo a passo desse currículo, do que não pode faltar, do que não era bom ter, né? Tudo isso a gente vai conversando aqui e no final, quando a gente terminar esses passos, eu vou mostrar para vocês o meu currículo e vamos ali vendo, né, como é que está a estrutura, como que a gente vê um currículo ali na prática, tá? Então, coloquei esse título, né? Tem alguém aí? As informações de contato. Informações de contato devem aparecer por primeiro no seu currículo, né? Porque a gente, quando vai, nós, quanto recrutadores, quando a gente vai procurar um currículo, quando a gente vai analisar um currículo, nós precisamos de informações fáceis e rápidas. Imagine você tendo que analisar documentos, né? Um dia inteiro aí, né? Para uma vaga, digamos que eu tenha 20 currículos, que é uma média, né? 20 currículos eu tenho. Para fazer essa análise, eu tivesse que ler cada coisa, ficar caçando aonde estão as informações. Então, quanto mais padrão isso estiver, melhor para o recrutador e mais fácil dele prestar mais atenção no seu currículo, porque daí ele vai conseguir achar facilmente as informações que ele precisa. E por que o contato, gente? Acreditem ou não, mas isso acontece muito de ver, receber alguns currículos, já recebi, já tive essa experiência, receber currículos que talvez não tenham um telefone, venham só com e-mail, e e-mail não é uma coisa que a gente consegue acompanhar ali com uma urgência, né? Às vezes, para a gente olhar o nosso e-mail aí é uma vez por dia e olhe lá. Então, como que a gente vai se dispor ao mercado, se dispor a uma empresa, né? Tendo aí somente o e-mail, né, no currículo, oferecendo somente esse meio de comunicação para o recrutador. Então, isso é um pouco complicado. De preferência, coloque o seu número principal, né? Hoje em dia, anteriormente a gente colocava muito telefone fixo, né? Hoje em dia a gente está sempre com o celular na mão. Então, coloca ali seu número principal, o número do seu celular, informe se tem WhatsApp, né? Porque muitos preferem, eu, por exemplo, prefiro entrar em contato por WhatsApp, porque ali eu consigo lidar com vários candidatos ao mesmo tempo. Então, informe isso também. Coloque ali um segundo telefone, né, de alguém que mora com você, né, ou se você tem algum segundo número, para que caso a gente não encontre você nesse primeiro, encontre você nesse segundo, né, e ponha também o seu e-mail, porque quanto mais opções você dá, mais fácil desse recrutador te achar, né? Vamos lá, então. Nome, endereço e demais informações pessoais. Lógico que seu nome precisa estar ali, de preferência completo, né? Ou então seu primeiro e último nome, último sobrenome, para que a gente possa fazer essa diferenciação. Meu nome é Tamires, né? Não conheço muitas Tamires nesse mundo, né? Mas eu sei que existem várias, mas não conheço muitas. Mas, por exemplo, na Senspeg, nós temos um grande número de Anas, né? Até a Ana Carolina, agora que conversou com a gente no início, né? Em outros setores temos muitas Anas, porque é um nome muito comum. Então, imagina se a pessoa me manda só Ana da Silva, né? Ana de... É muito pouco para mim para poder fazer essa diferenciação. Então, quanto mais fácil for, melhor. Tá? O endereço, você não precisa colocar rua, número, número de apartamento, bloco, enfim, bairro, essas coisas. Mas é muito importante colocar a cidade que você mora. Também já peguei currículos que não têm a cidade. Poxa, Tamires, mas se eu estou em Joinville, eu vou me candidatar para vagas em Joinville. Será? Hoje a Senspeg ela atua em vários estados do Brasil, né? E nós temos aí um alcance dessas pessoas também de todo o Brasil pelas redes sociais. E é pelas redes sociais que nós fazemos a divulgação das vagas, né? Dessas vagas que nós temos, as oportunidades que temos em aberto. Por muitas vezes já publiquei algumas vagas, já anunciei algumas vagas, colocando que seria específico para Joinville, ou específico para Criciúma, específico para Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Já fiz várias vezes, sempre coloco. Mas às vezes, naquele momento, olhando a oportunidade, a pessoa não consegue se atentar. Isso é importante, tá? Se atente às informações que estão ali na descrição da vaga, que estão ali nessa divulgação, nessa publicação que você vai atrás, né? Caso não, também não seja por publicação, seja por indicação, enfim, é importante ter a cidade que você atua. Hoje eu tenho, né, a possibilidade
de trabalhos, por exemplo, de alguém que trabalhe no administrativo da Sinspeg de fora de Joinville. Outros não, outros eu preciso que a pessoa esteja morando aqui, que ela vá presencialmente todos os dias à nossa sede de Joinville. Né? Então, isso é importante para que eu não perca ali tempo, né? Talvez, nossa, eu olhei a experiência super bacana da pessoa, conseguiu ali atender todos os quesitos que eu preciso da vaga. Já me iludi, né? Porque tá tudo aquilo ali, salvo o currículo dela, entra em contato quando eu vejo, nossa, ela mora lá em Florianópolis. Então, para mim, já não é válido se é uma vaga somente para Joinville ou uma vaga presencial. Então, coloque essa informação no seu currículo também, tá? Informação demais também não é bacana, tá? Coloque essas informações no topo para que a gente tenha um breve resumo de você, o que a gente precisa saber, né? Idade, talvez, né? Enfim, essas questões. Mas, por exemplo, quantos filhos, nome dos filhos, ou, como eu falei, endereço muito completo, essas questões assim, talvez não seja tão interessante, não vai fazer muita diferença no momento em que a gente vai triar esse currículo, ok? Vamos para o próximo, então. Continuando no nosso que não pode faltar, tenha foco, né? Isso é o que eu acabei de falar. Então, deixe suas pretensões muito claras, deixe suas informações claras e também as suas pretensões. O que é essas pretensões, né? Normalmente, embaixo dos nossos dados, a gente coloca ali, né? Deseja atuar na área administrativa, financeira, de RH, comercial, enfim. Por que eu digo para deixar muito claro? Muitas vezes, quando a gente tem uma necessidade maior de se colocar no mercado de trabalho, né, de ter um emprego, a gente acaba colocando coisas muito misturadas. Assim como eu falei agora, por exemplo, gostaria de atuar no financeiro, no comercial e no marketing. Né? São áreas totalmente diferentes que, de fato, você pode ter ali, né, experiência nessas áreas já, né? Mesmo que sejam poucas, são experiências válidas. Mas isso traz para nós uma certa incerteza, não duvidando daquilo que você quer, mas não fica muito claro. Então, ter essa clareza, né? E seja sincero, seja sincera com os seus anseios, né? Se eu hoje, né? Se você hoje está se formando em pedagogia, você já trabalhou em telemarketing, não quer mais trabalhar em telemarketing, quer trabalhar com a pedagogia, então você coloca lá, eu pretendo trabalhar com pedagogia, seja na área administrativa, seja como professora de sala, enfim. Nesse sentido, entende? Para que seja muito claro naquilo que você deseja também, certo? Vamos lá. Apenas o essencial, como eu falei, né? Você precisa colocar ali as suas informações para que a gente possa saber das suas experiências passadas também, né? Então, coloque o que é essencial. Isso serve tanto para o mais quanto para o menos, né? Às vezes a gente acha que essencial é colocar. Trabalhei na Sinsupeg em 2019. Tá bom. E aí, no que você trabalhou? Qual experiência a Sinsupeg te trouxe? Né? O que te agregou a Sinsupeg? O que você sabe fazer que você aprendeu lá? Então, é interessante colocar qual que era a sua função e um resumo muito breve das suas atividades, tá? Depois, no final, também vou mostrar um pouquinho ali para vocês. Não precisa colocar coisas demais também, né? Colocar, por exemplo, o nome da escola que você estudou no ensino fundamental. Isso vai ocupar um tempo de leitura ali. É breve, Tamiris. Nossa, é um nome só. Tudo bem, mas talvez isso nos tire a atenção daquilo que seria essencial, certo? Então, coloca ali, né, no seu currículo, na sua escolaridade, coloca o que você é formada. Ensino médio completo, superior concluído em tal graduação, né? E tudo mais. Coloque também, porque isso é essencial, gente, cursos extras que você fez, né? Workshops, seminários, palestras, porque isso te trouxe conhecimento, isso faz parte do seu conhecimento e da experiência que você tem, do profissional que você é. Isso faz parte, né? Claro que experiências que condizam com aquilo que você anseia também, né? Não, por um exemplo, eu fiz em 2016, eu acho, fiz um curso de técnico em segurança do trabalho. Hoje não tenho pretensão alguma de atuar no ramo, não tenho. Talvez agregaria ali, né, para o RH, mas
no momento não faz parte daquilo que eu faço, né? Para recrutar e selecionar pessoas, candidatos e trazer para dentro, fortalecer a cultura, enfim, eu não preciso do técnico de segurança no trabalho. Então, talvez não é interessante eu colocar no meu currículo, né? Nossa, mas eu fiz, eu não estou omitindo, não. Você está informando aquilo que você entende que é relevante, que você entende que faz sentido, que é pertinente falar para esse empregador ao qual você está se apresentando, ok? Então, isso evita também esse segundo tópico que eu coloquei ali, currículos muito extensos. Quando a gente é um pouco mais jovem, no caso eu tenho 24 anos apenas, minhas experiências não são tão grandes. E também tive aí essa coragem, iniciativa, não sei como queiram chamar, mas de experimentar algumas coisas, né? Não cheguei no mercado de trabalho sabendo o que eu ia fazer e na área que eu já atuo. Então, eu tive outras experiências, né? Eu omiti, digamos assim, eu não colocar no meu currículo, por exemplo, que lá em 2015 eu trabalhei como telemarketing, não vai fazer diferença, porque eu não quero trabalhar em telemarketing em outra empresa que eu vá apresentar o meu currículo. Então, isso também faz sentido, ok? Coloca o que faça sentido, apenas o essencial, nem menos, né? Só colocar títulos ou colocar uma experiência, enfim, deixar passar esses cursos extras que você fez, nem demais. Coisas que já não fazem sentido para você, coisas que você já não vai utilizar, coisas que já não condizem com aquilo que você anseia, com aquilo que você deseja para sua carreira profissional, ok? É bom sempre fazer essa percepção, fazer essa reflexão ao momento que você monta o seu currículo, porque muitas vezes uma experiência que seja pode te agregar, né? Talvez não é exatamente ali o que você vai fazer, né? Por exemplo, nós temos hoje os nossos atendentes, né, da central de relacionamento, né? Que provavelmente muitos de vocês já conversaram. E aí, para ser atendente, a gente gostaria, né, que a pessoa tivesse ali o ensino médio completo, que já estivesse cursando uma faculdade e que tenha ali uma experiência com atendimento. Nossa, mas eu trabalhei de recepcionista e esse trabalho é para atender telefone. É para você fazer um atendimento com o público, mas pelo telefone, de forma online, virtual. Eu nunca tive esse contato. Ok, mas você ter trabalhado como recepcionista faz todo sentido com o atendimento, porque você já teve experiência com o público, com o cliente, né? Experiência com a sua comunicação, você consegue entender como é a sua comunicação, inclusive consegue entender se faz sentido para você trabalhar com pessoas, trabalhar com esse público, trabalhar conversando, falando e atendendo. Então, faça sempre com muito cuidado, com muita atenção, né, para colocar o essencial. Levem essa palavrinha com vocês, o que é essencial para o meu currículo, o que é essencial para eu me apresentar para esses empregadores e dar sequência na minha carreira profissional, ok? Como coloquei ali, uma ou duas páginas são suficiente, um currículo muito extenso é um pouco mais trabalhoso também, e às vezes pode conter essas partes não essenciais, ok? Desculpe, vamos continuar aqui. A apresentação do currículo. Nossa, até eu quando fiz o meu primeiro currículo lá com 15 anos, se não me engano, não faz muito tempo, fazem quase 10 anos, eu pedi ajuda para minha mãe lá para colocar alguma coisa nessa apresentação, porque eu já não tinha experiência nenhuma, né? Tinha que preencher meu currículo com alguma coisa, né? É uma apresentação que a gente faz ali, uma apresentação prévia. E aí eu coloquei uma coisa super, né? Super genérica, vamos dizer assim, né? Ai, sou comunicativa, bom convívio com as pessoas ali, né? De lidar com as pessoas, sou proativa, enfim, essas coisas assim. Naquele momento, isso até que me serviu e, de fato, eu não sabia muito bem como que acontecia ali o mercado de trabalho, então eu estava tentando entrar ali e não tive orientações de pessoas que vivem nesse meio, né, de receber currículo, enfim, como a gente está tendo essa oportunidade de conversar agora. Quem eu tinha ali para me ajudar era minha mãe, que trabalhou ali, que utilizou esses currículos, enfim, e para ela deu super certo, então tudo bem, vamos lá.
Mas hoje eu percebo que isso traz muito pouco do que é a pessoa, né? Do que eu vou encontrar quando eu entrar em contato com essa pessoa. Então, essa apresentação geral, ela faz toda a diferença, mas quando elas são bem montadas, né? Por que elas fazem diferença em primeiro lugar, Tamires? Vocês podem me perguntar, né? Porque elas falam mais do que as minhas próprias experiências. Beleza, eu atendi público, eu conversei com várias pessoas, né? Porque eu fazia atendimento em telefone, enfim, né? Trabalhei no comercial, quem sabe, não sei. Mas a minha experiência fala sobre o que eu fiz e não fala do que eu sou boa, digamos assim, né? Eu preciso identificar em mim o que eu sou boa, né? O que eu sei fazer que pode agregar, né? Será que é só atender um telefone? Não, eu tenho uma boa comunicação verbal e escrita, né? Coloca um pouco mais para que a gente possa entender sobre que tipo de comunicação você está falando. Eu super gosto de escrever, tá, gente? Eu gosto aí de fazer textinhos, faço também trabalho de endomarketing, que é essa movimentação dentro da própria SensoPeg ali. Gosto, adoro escrever os textos, os e-mails de aviso, enfim. Então, eu tenho uma boa comunicação escrita. Gosto também de falar, mas já não serviria para atendimento, porque eu não sou muito fã mesmo, não é nem porque talvez eu não conseguiria, né? Talvez eu não conseguiria, mas não sou boa nisso. Então, existe essa diferença. Especifique naquilo que você é boa. Eu sou comunicativa, eu sou criativa, né? Eu sou inovador. Inovador já é, né? O que é inovador para você, né? Então, fica aí uma coisa um pouco genérica também, né? Umas coisas, né, como proativo, com garra, lutador, são coisas que a gente não consegue, é muito subjetivo, sabe? É muito o que é para mim uma pessoa proativa, talvez não seja para você, né? E também colocar nessa apresentação coisas que fazem sentido, né? Tem uma boa comunicação, e aí vou entrevistar você para uma vaga de comunicar, de falar com as pessoas, e aí você acaba tendo uma dificuldade aí para seguir o nosso assunto. Eu preciso estar sempre instigando, eu preciso estar sempre perguntando para que você fale, você não tem mais espontaneidade, enfim. Então, se não faz sentido, tudo bem, não vai ser isso, né, que vai fazer com que você não consiga uma vaga. Por um exemplo, se nós estamos aqui ofertando uma vaga para o financeiro, em uma vaga onde você só vai lidar com o seu computador, fazendo notas ali, enfim, não faz sentido para mim que você seja muito comunicativo, porque a gente não vai precisar dessa habilidade ali para aquela função, né? E se para sua carreira profissional isso também não vai agregar tanto, né? Você pode ir moldando depois, entendendo depois, não é algo urgente para a vaga, não faz sentido você colocar sou comunicativo, né? Então, que a gente possa colocar, como eu falei anteriormente, o que é essencial, e fazer uma boa apresentação geral. Não deixar somente nas nossas experiências ali, para que o recrutador só fique com aquela impressão. Ela é boa, ela é comunicativa, ela sabe falar porque ela atendia telefone. Poxa, você pode oferecer mais, né? Quem sabe você tem outras habilidades que você entendeu também, né? Que isso é muito importante, eu falo aqui para vocês, que o currículo ele é uma apresentação, é uma prévia, é aquilo que eu posso entender antes de conhecer a própria pessoa, mas isso não resume tudo que a pessoa é, né? Talvez eu não tenha tido uma experiência profissional em uma organização que tivesse me dado ali a oportunidade de ser uma pessoa criativa, né? Talvez eu não tenha tido essa oportunidade, talvez eu trabalhei em um administrativo ali que eu precisava contribuir com aquilo que me pediam. Mas talvez para esse novo emprego, para esse novo lugar onde eu quero me colocar, isso seja um ponto bacana, positivo. Se o empregador vê que eu só tenho uma experiência num lugar onde eu não tinha não exercitava essa qualidade, essa habilidade em mim, ele vai ficar com aquela impressão ali e pronto. Porque é o cartão de visita, é para isso que o currículo serve, para ter uma visão geral de você antes de entrar em contato com você para apresentar a empresa e alinhar as expectativas. Então, eu coloco lá na minha apresentação geral, eu sou uma pessoa criativa. Por que eu sou uma pessoa criativa? Porque eu gosto de estar inventando coisas novas, eu gosto de estar trazendo soluções, porque eu gosto de mexer com o imaginativo, com o didático, com o lúdico, enfim, né? Então,
Isso está em mim, mas na minha experiência profissional em outra organização, talvez isso não ficou claro. Então, façam uma apresentação geral no currículo de vocês, que isso agrega muito e facilita muito para o recrutador também entender um pouco mais de você e estar um pouco mais preparado para aquilo que ele vai querer saber na hora de uma entrevista, ok? Vamos lá, então. O layout também é importante, gente. Não adianta vocês colocarem todas essas informações e colocarem num currículo que não condiz profissional, não traz uma impressão profissional de vocês, sabe? Coloco aqui algumas dicas, não é uma regra em geral, tá? Se você quiser utilizar em outras cores, enfim, mas normalmente usar uma letra de cor preta ou cinza escuro, que é uma coisa neutra, uma coisa que passa seriedade, profissionalismo, não atrapalha muito a visão, né? Com um tamanho igual ou superior a 10, né? 12 normalmente se coloca, muito grande também não faz sentido, você vai ocupar toda a folha aí do seu currículo, vai ficar muito extenso, mas olhar para essa parte, está sempre com o currículo formatado, né? Entender ali se eu estou colocando o título de alguma coisa, né? Por exemplo, escolaridade, destaca esse título, né? Para que possa dividir. Isso tudo não é só uma questão de aparência, não é só uma questão de como que isso vai se apresentar para o meu empregador, mas uma questão de facilidade. Quando eu digo isso, gente, não é porque o recrutador ele é alguém preguiçoso ou alguém que não consegue, né, parar para prestar atenção. De fato, a gente vai ler sim o seu currículo, tá? Você pode ter certeza disso. Mas é importante a gente entender, como eu falei anteriormente. Às vezes nós temos uma realidade aí que para selecionar, fazer a triagem de currículos, eu tenho 20, 30, 50 currículos que eu preciso olhar. Imagina eu ter que, né, ver cada um deles de um formato diferente. Isso acaba sendo um pouco cansativo e talvez tira a atenção daquilo que é, mais uma vez, essencial, daquilo que é importante para eu ver, que são suas experiências, se tudo aquilo que você coloca ali condiz com o que nós precisamos para a nossa vaga, tá? Então, o layout é muito importante, a aparência desse currículo é muito importante, né? Aposta sempre naquilo que é básico. Eu vou dizer para vocês por quê. Pessoas que são mais da área criativa gostam também, né? Entendem um pouco mais de colocar algumas coisas mais enfeitadas, um currículo um pouco mais elaborado nessa questão da imagem também, né? Colocando um fundo, colocando uma divisória, enfim, né? Mas quem aposta no básico também está, né, acertando, não está errando, porque você está fazendo aquilo ali que é o importante, que é o que precisa, que são as suas informações. Tenho aí também algumas dicas se você quiser anotar, algumas dicas de fontes, né? Não coloque essas fontes que imitam letras cursivas ou que está tudo em caixa alta. Isso acaba confundindo e deixando pouco profissional o seu currículo, deixando pouco profissional o seu cartão de visita, né? Isso passa uma impressão de pouco profissionalismo. Deixe sempre em ordem, né, as questões, né, como eu falei, justifique seu texto. Se você deu dois enter, dois espaços entre um, também dê nos demais tópicos, né? Deixe ele de uma forma padrão, certo? E para isso, às vezes, nossa, Tamires, mas eu não sei muito bem mexer, não conheço muito bem, né, dessas tecnologias, enfim. Tudo bem. Hoje, na ferramenta Word da Microsoft, que quase todo computador aí tem, até nas Lan Houses, se você precisar desse recurso para fazer o seu currículo, você encontra essa ferramenta que é o Microsoft Word. Ali dentro do Word, já quando você abre a primeira página, ele já te dá opções de currículo. Então, lá dentro você consegue ali olhar que tem um formato, um modelo de currículo pronto. E aí você só vai colocar suas informações ali como ele pede. Então, é super fácil, né? Pode usar também, né, o Word em branco e ir colocando suas informações, assim como a gente foi falando, e foi dessa forma que eu fiz o meu, que depois eu vou mostrar para vocês, né? Vai colocando, né, primeiro as suas informações pessoais, o seu contato, a sua apresentação, sua pretensão, né, a sua escolaridade, suas experiências, cursos extracurriculares, tá? Então, pode fazer tanto desse modelo básico que nós super gostamos, tá? Vou dizer para você, recrutador gosta, né,
daquilo que é mais fácil aos olhos, daquilo que nos facilita também. E pode também apostar nesses modelos prontos. Se você não gostou dos modelos que você encontrou no Word, você não gostou de fazer ele na folha em branco e iniciar do zero, procura alguns modelos dentro do Google também, pesquisa lá modelos de currículos, você vai encontrar vários modelos ali para você seguir, ok? E aí, uma coisa muito importante, revisar, né? Como eu falei lá quando a gente coloca as experiências, para ter sempre o cuidado de estar olhando e tudo mais, faça essa revisão de informações. Será que eu não esqueci de nada? Será que o meu número está certo? Será que eu não digitei errado sem querer, com pressa? E aí foi o número errado e ninguém vai me encontrar, né? Será que eu coloquei meu nome certo? Será que eu coloquei o nome das empresas que eu trabalhei certo, né? Será que ficou clara essa informação, esse texto que eu coloquei na minha apresentação geral? Será que faz sentido, né? Se o que eu coloquei no início dessa apresentação geral faz sentido, né? Também com o que eu botei no final? Tudo isso precisa ser revisado, né? E sempre fazer atualizações desse currículo. Se você vai entrar, eu vou ali mostrar meu currículo depois, ele está um pouquinho desatualizado. Ele foi atualizado da última vez que eu precisei apresentar o meu currículo. Então, né, claro que você não vai estar, se você já está empregado, se você está ali não está se colocando à disposição, você não vai ficar mexendo no seu currículo sempre que faz algo novo. Mas antes de começar a enviar para as empresas, para as organizações que você deseja se colocar, faça essa revisão. Tá tudo certo? Tudo faz sentido agora? Né? O que eu coloquei há 1 ano, 2 anos atrás, está fazendo sentido ainda? Tem informações que eu não coloquei? Algum curso que eu fiz agora recentemente que não está aqui? Alguma experiência nova que eu fiz que não está aqui? Uma coisa que eu não falei ali anteriormente, mas que também é bacana, lógico, sempre você percebendo se faz sentido com aquilo que você deseja, ok? Mas que é bacana também colocar são coisas que, né, não são profissionais exatamente, mas que te trazem alguma experiência. Por um exemplo, eu faço um trabalho voluntário em tal lugar, onde lá eu sou liderança de tal atividade. Talvez na vaga em que você quer se colocar, na oportunidade que você está buscando, ter um perfil de liderança faça sentido e seja muito bom para você. Então, essa experiência não está na sua carteira, né? Você não tem registro dela, não é um curso certificado, mas é a sua experiência. Isso te ensinou de alguma maneira a ser um bom líder, a ter essa questão da liderança ou de exercitar essa liderança, essa habilidade que você já tem. Então, se isso é importante, se isso faz sentido, por que não colocar, né? Como eu falei, é uma apresentação de você. Aquilo que você faz, aquilo que você passa na sua vida, vai agregar em alguma coisa, com certeza, tá? Então, utilize também dessas experiências de trabalhos voluntários, de viagens, de conhecimento, né? Eu fiz intercâmbio para tal lugar. Se a empresa precisa de alguém que é bilíngue, isso vai fazer sentido também. Sempre veja o que faça sentido, o que faz sentido para aquele currículo, para o seu cartão de visita, para aquilo que você quer apresentar, quer que o outro, o empregador, veja de você, ok? Preste muita atenção na escrita, gente. Muitas vezes eu tive currículos que eu recebi que a pessoa tem experiências legais, mas ela acaba tendo ali muitos erros de português ou erros de digitação. E talvez o trabalho, a vaga que eu precise, que eu estou ofertando, precisa lidar diariamente com escrita de e-mails, escrita pelo WhatsApp, né? Isso é muito importante, porque quando eu for contratar essa pessoa, né, senso de pertencimento é o primeiro valor da Senso-PEG, né, o valor institucional da Senso-PEG. Então, quando ela faz parte da Senso-PEG, o que o outro, o que o nosso cliente, no caso vocês, vão enxergar é a Senso-PEG, certo? E aí eu preciso, né? Eu sou uma instituição educacional, né? Como que uma instituição educacional vai conversar comigo? Lembra, não sou eu, não é o profissional que está falando, é a Senso-PEG. Como que uma instituição educacional vai falar comigo tendo erros de português, né? Erros de digitação, erros de pontuação?
Essas questões são básicas, são tranquilas. Se, eu tenho algumas dificuldades, tudo bem, gente. Hoje existe uma coisa mágica, uma coisa que me ajuda principalmente, porque eu também tenho esses meus lapsos de memória, tenho esses momentos que eu não sei se é com dois S, se é com C cedilha, não sei. Mas existe uma coisa mágica chamada Google e corretor. Isso nos ajuda muito. Então, sempre aposte no Word mesmo, existe essa ferramenta de corretor ortográfico. Então, sempre que você escrever algo que, claro, às vezes nosso nome próprio ali, né, é estrangeiro, enfim, alguma coisa ele dá como errado, né? Mas falando nas palavras no geral do nosso vocabulário, né, da nossa língua portuguesa, vai ficar ali com um risquinho vermelho embaixo. Então, você revisa ali que ele vai te dar a opção certa, né, daquilo que é a palavra mesmo. Então, sempre tenha muita atenção com isso. Isso transparece cuidado também. Alguém que me manda um currículo sem uma revisão ortográfica, eu sei que a pessoa fez aquilo ali com pressa, correndo, sem se importar e com os detalhes daquilo ali. Isso fala muito, tá? Isso passa muito de como a pessoa trata a questão profissional, gente. Então, tenham esse cuidado. Olha a escrita, vê se está tudo corretinho, se não faltou, se você não comeu uma palavra, uma letra, uma pontuação, enfim. Tá bom? Sempre faça essa revisão também, porque se não passa, né, essa má impressão aí né, essa impressão que a gente tem nesse primeiro momento do currículo, ela é muito forte, né? A gente tem, claro que daí já entre outros assuntos é muito aprofundado, mas nós temos aí na psicologia o efeito halo, que é a impressão que a gente tem, a primeira impressão que a gente tem das coisas. E aí, quando a gente pega aquela informação para desconstruir essa informação, é um pouco mais delicado, é um pouco mais difícil. Né? Então, como eu falei, numa rotina de recrutador, numa rotina de um trabalho onde a gente precisa das informações mais rápidas e mastigadas, é difícil desconstruir essa primeira impressão que a gente tem. Então, aposte nisso, tá? Mais umas dicas aqui, caso queira utilizar foto. Gente, muito importante que eu falar para vocês sobre a foto. Aposte em fotos que passem a imagem que você deseja. O que eu desejo passar para o empregador, para o recrutador, né? Que eu sou uma pessoa séria e profissional. Com certeza, imagino que a maioria de vocês pretende passar essa imagem. Então, nada, gente, assim, ó. Primeiro que foto não está nos itens essenciais do currículo. Mas tem pessoas que acham que é bacana ali apostar nesse layout com uma foto, né? E tá tudo bem também. É bacana também. Mas aposte em uma foto em que você não esteja com outras pessoas, né? Que não seja um fundo de passeio, onde você está com óculos escuro e você está bem pequenininho e a paisagem é maior. Não aposte em hipótese nenhuma em fotos selfie, né? Esses tempos eu recebi um currículo onde a pessoa tirou uma selfie e fez aquele famoso biquinho do Instagram, né? Isso não me passa uma imagem profissional, gente. Isso não condiz com aquilo que a pessoa quer passar para mim, né? Talvez essa pessoa não teve essa instrução, né, que vocês estão tendo agora, mas não apostem em hipótese nenhuma em selfies, em fotos cortando outras pessoas que você tirou abraçado com um amigo e depois você vai lá e corta, né? São fotos pouco profissionais. Se você vai colocar uma foto no seu currículo, ok, aposte uma foto onde você está bem vestido, bem arrumado, onde você está com um fundo neutro, né? Onde você vai ser o destaque. Coisas que passem a imagem que provavelmente é a imagem que você quer que a gente tenha, né? Que o entrevistador, o recrutador tenha ali de você, ok? Valores são citados apenas na entrevista. É um assunto delicado, mas isso acaba tirando ali algumas questões que podem te colocar nesse processo de seleção. Eu trabalhava lá em tal lugar, num atendimento, e eu ganhava R$ 1.500, então eu quero ganhar R$ 1.500. Aí você vai lá e coloca no seu currículo que você quer ganhar R$ 1.500. Se a minha empresa está ofertando uma vaga de atendimento que paga 1.450, eu já não vou conseguir incluir você nesse processo de seleção. E talvez para você seria interessante, porque além desses 1.450, tem benefícios que você não tinha lá. Enfim, são várias situações que geram desconforto e podem te eliminar de processos seletivos bacana que você poderia participar, de colocações no mercado bem bacanas que você poderia estar
e não está porque essa impressão que passou, essa exigência, talvez, porque quando você coloca um valor estimado que você pretende ganhar, isso é uma exigência sua, né? Para a empresa, para o empregador. E aí você pode acabar perdendo. Então, deixe esse assunto de valores, de salário, para a hora da entrevista. Eu costumo, né, aqui na Sinspeg, claro, isso vai muito de empresa, tá? Vai muito de organização, vai muito de recrutador, de pessoa para pessoa. Mas eu acabo colocando sempre, quando eu chamo a pessoa para participar do processo seletivo, eu já pontuo lá os benefícios que a gente oferece, já coloco o valor que a gente vai estar atuando ali para o salário, né? Coloco essas informações. Então, né, ali a pessoa tem essa oportunidade, olha, esse valor infelizmente não me atende, eu vou estar aí deixando passar esse processo seletivo. Show de bola, tá tudo ok. Mas lá no currículo pode te tirar muitas oportunidades aí por conta dessa primeira impressão, como eu falei, ok? Coloque informações que possam agregar e falar mais sobre você, mas cuidado com informações relevantes. Isso aqui a gente já falou um pouquinho, né? Que eu falei ali sobre trabalho voluntário, sobre cursos que você já fez, que possam te agregar, mas não coloque informações irrelevantes, né? Nossa, eu fiz um curso de cuidador de bebê, mas eu preciso de um emprego no administrativo. Não vai fazer diferença para nós que você tenha feito um curso de babysitter, por exemplo, né? Então, não precisa colocar o que é essencial somente, ok? Aqui, para a gente ir finalizando, eu quero deixar essa frase aqui e a gente já vai lá para o meu currículo, tá? Não é aparência, é essência. Essa é uma frase da Coco Chanel que faz sentido com tudo isso que nós estávamos conversando, né? O ser humano, ele é alguém subjetivo, ele é único, irrepetível. Você pode ver aí pelas nossas imagens, né? Quanta diversidade de perfis, de pessoas, de histórias, de experiências, quanta diversidade de profissionais que nós temos. Então, passe a sua diversidade, né? Passe a sua essência para aquele currículo, porque é a primeira impressão que a gente vai ter. Mas lembrando, o seu currículo não é tudo que você tem, é por isso que a gente faz as entrevistas, tá? Se fosse tudo que você tem ali no currículo, a gente só olhava o currículo, ligava, você está contratado e é isso, né? Então, mas não é assim que funciona. Mas olhe sempre para isso. Não é só aquilo ali que eu vou colocar. Isso serve para muitas questões, né? Até em colocar coisas que às vezes não são verdades ali no currículo, né? Que você possa colocar uma informação. Nossa, isso aqui vai causar uma boa impressão, mas talvez não é uma habilidade que você tenha desenvolvida. Isso não é você. Então, sempre não é aparência, né? É a sua essência que precisa ser passada para aquele empregador, porque a sua essência é que vai trabalhar lá no dia a dia, né? No trabalho, na vaga, na questão, na atuação ali com a empresa, né? Não vai ser o seu currículo, não vai ser as informações que talvez você colocou um pouco a mais, talvez colocou um pouco a menos. Vai ser a sua essência, vai ser a sua pessoa individual e irrepetível que vai estar lidando com as questões e agregando para a empresa, certo? Lembrem disso sempre, né? Vocês precisam transparecer isso também no currículo de vocês. Isso faz parte de você. Então, isso precisa estar muito bem claro também, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês o meu currículo para a gente dar uma olhadinha aqui, tá? Ainda está meu nome de solteira, olha só. Para vocês verem, né, que eu só atualizei ele, olha só, solteira. Quando eu precisei há um tempo atrás, tá bom? Inclusive, tá, 2020 aqui foi quando eu entrei para a vaga ali quando eu queria levar meu currículo para a vaga de recrutamento e seleção dentro da CESPEC, que a gente também tem que mandar currículos, tá? Então, vamos lá. No início aqui eu coloquei minhas informações pessoais, como eu falei para vocês já no topo, né? Brasileira, solteira, ainda estava meu nome de solteira aqui com o último sobrenome, mas agora já mudou ali, né? Brasileira, né? Solteira, coloquei o meu contato aqui. Eu tinha somente esse contato, que na época eu morava sozinha, né? Então, somente eu tinha esse telefone, meu e-mail, né? Coloquei meu endereço aqui do ladinho. Meu objetivo, né? Já coloquei aqui, atuar como administrativo, recrutamento e seleção, estágio em psicologia. Era aquilo que eu queria, era aquilo que eu buscava, para isso que eu estava me candidatando naquele momento. Então, esse era o meu objetivo. Estágio em psicologia, ele é um pouquinho diferente,
mas porque existe essa parte organizacional na psicologia que tem aí, né, a ver com o que eu precisava, com o que eu estava desejando, certo? Formação acadêmica. Ah, Tamires, mas você falou para não colocar cursos ali que não condizem com o que você faz. Ok. Hoje na CISPEG eu atuo com endomarketing também, né? Então, desculpe. Então, o marketing, as questões que eu aprendi lá fazem sentido para trabalhar com os nossos clientes internos, que são os profissionais da Senspeg, que é encantar os profissionais que estão à disposição para quererem fazer parte também, né, da Senspeg e para fortalecer a nossa marca empregadora. Então, faz sentido, sim, com aquilo que eu faço hoje dentro da Senspeg, né, dentro da minha função. Certo? Bacharel em psicologia, estava no quinto semestre na época, ali coloquei a universidade que eu estou estudando, as minhas experiências profissionais. Então, aqui eu coloquei um breve resuminho só sobre o que era, né, que eu fazia, enfim, e as minhas experiências, né? Eu fiz ali muitas das minhas experiências antes do recrutamento de seleção, eram na área comercial, né? Poxa, mas não fazia sentido. Primeiramente, eram as experiências que eu tinha, né? Não tive essa experiência no recrutamento, a minha primeira experiência no recrutamento de seleção, então não tinha outras nesse sentido, né? Nessa área. Mas o comercial me atribui sim muitas coisas, né? Principalmente pelo contato, né? Ali no comercial aprendi a lidar com as pessoas, a ser comunicativa. Enfim, isso faz sentido hoje para a função que eu tenho, né? De lidar com as pessoas, de entender as pessoas, de ser uma boa ouvinte, de saber falar, de saber me comunicar, da escrita também, né? E muito do que eu fazia nessas áreas comerciais tinham a ver com o administrativo também, né? E gestão de processos, certo? Então, aí eu coloquei o cargo, coloquei o nome da empresa, coloquei algumas funções, tudo em tópico, né? Para que fique de uma forma mais organizada, que eu não precisei falar coisas que não eram relevantes. Então, coloquei as atividades ali, quais eu desenvolvia, em forma de tópico para ficar mais organizadinho, certo? Coloquei ele o período de atuação, porque eu ainda estava atuando, né? Estava na Senspeg e queria fazer parte de uma outra vaga na Senspeg. Então, foi quando eu atualizei esse currículo, tá? Que tá 2020, mas acredito que foi em 2021, ok? Outra empresa que eu trabalhei também, coloquei ali a minha atividade, o que eu fazia, o cargo que eu exercia naquele momento. Outras empresas também, enfim, assim foi. A maioria no comercial, como eu havia dito, né, mas que também me trazem experiências que hoje eu utilizo, certo? Aqui embaixo eu coloquei os cursos, né? O ano que eu fiz o curso, fiz aplicativos comerciais, editoração gráfica, que hoje me ajudam de alguma forma, né? Pelo menos para ter uma noção. Os aplicativos são diferentes que eu utilizo, mas também me dá uma noção um pouquinho mais. Auxiliar administrativo informatizado, né? Aqui a gente tem esse nome bonito, mas nada mais nada menos do que saber mexer bem aí no pacote Office, saber onde vai cada coisinha, o que ele me oferece, enfim, certo? Então, colocar esses cursos, essas coisas que eu fiz separadamente, que podem agregar, também faz muito sentido, tá? Coloquei aqui no meu currículo que fazia sentido, né? No final, coloquei Joinville 2021, como havia falado, que era o ano em que eu estava me candidatando. Então, eu atualizei ali nesse momento em que eu precisava, que era uma necessidade minha, né? Perceba que eu não coloquei foto, né? Não é algo que faz muito sentido para mim, então eu acabo não colocando. Mas também, né, você é livre para colocar a foto que você desejar, se você desejar, daquela maneira que a gente já conversou, né? Que passe a imagem que você quer passar. Mas no meu caso aqui eu não optei pela foto, né? Sempre tudo muito clean, né? Como a gente costuma dizer, muito mais padrão. Então, os títulos daquilo que eu iria apresentar em seguida, eu coloquei todos em negrito, sublinhado, né? Aqui, para destacar as empresas que eu trabalhei, para separar uma informação da outra, eu botei só em negrito, porque não era um título, né? Era só essa separação dessas informações, tudo padrão, tudo, eu coloquei tudo para este lado, não botei justificado, para não sair da formatação aqui dos pontinhos e tudo mais, né? Coloquei um Arial 12 para vocês terem uma noção aqui, né? 2 páginas apenas de currículo, porque não coube em uma para eu poder pôr minhas atividades, mas também não ficou muito extenso, né? Ficou ali
o que é essencial, como eu já havia dito, certo? Então, vamos voltar lá. Eu sei que a gente tem uma caixa de perguntas depois. Que aí, se você, poxa, não entendi o que você falou, eu poderia ter falado um pouco mais de alguma outra coisa aí que não ficou muito claro, enfim, coloca lá que o pessoal vai chegar até mim, vai me perguntar. Se eu não souber, a gente vai pesquisar junto, chegar juntos nessa resposta para que vocês possam ter o melhor aí de nós para ajudar nessa fase importante que é se colocar no mercado, principalmente depois de uma formação, de uma especialização, ok, gente? Então, levem essa frasinha para vocês, na aparência é essência. Vocês são únicos e irrepetíveis, e isso precisa estar muito claro, porque o empregador vai pegar uma pessoa, não uma experiência, né? O empregador vai contratar um ser humano, uma pessoa com uma história de vida, com experiências, que às vezes podem agregar muito mais do que só o currículo mostra. Mas o currículo é um cartão de visita, é uma apresentação necessária, e quanto mais completo, quanto mais condizente com a nossa essência e com as nossas expectativas e anseios profissionais ele tiver, muito melhor para nós e para o empregador também, ok? Gente, espero muito ter ajudado vocês, ter feito aí, né, sentido para vocês ter essa conversa aí hoje, ter conversado, ter passado meu conhecimento. Uma pena que a gente não conseguiu aí fazer ao vivo para interagir e tudo mais, que eu acho legal também, mas fica aí tudo que eu pude ajudar vocês. Continua aí disponível também, caso não quero conversar ali pela caixa de pergunta. Entra em contato comigo, meu e-mail corporativo, né? Enquanto eu atuo na SensoPeg, é recrutamento@sensopeg.com.br. Você tem esse tempinho aí para copiar. E também, né, quiser uma conversa mais informal, quiser trocar experiência, enfim, você está cursando RH, não sei, né? E quer trocar uma experiência, meu LinkedIn também está aí, né? linkedin.com/Tamires M Dalpiaz. Então você pode me encontrar por ali também, eu respondo você, a gente conversa, troca figurinha e troca experiência, porque isso eu acho que é o melhor de tudo, né? Trocar experiências e aprender cada vez mais para a gente poder sempre se desenvolver. É por isso que eu gosto tanto do desenvolvimento humano, né? Porque a gente pode se desenvolver cada vez mais. Não sei nem como é que eu volto aqui para parar de compartilhar. Certo, gente? Muito, muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Faculdade Sinspeg, ao Conectativos, né? Que observou isso, que percebeu que precisava, que existia essa necessidade de ajudar, de apoiar e de trazer esse material para ajudar as pessoas a se colocar ali no mercado, a se apresentar para as empresas, para as organizações. Muito linda a iniciativa, adorei muito fazer parte disso. Quando a Ana me fez o convite, fiquei super feliz, né? Para dizer para vocês, é a minha primeira contribuição em forma de palestra, né? Nesse formato, né? Eu nunca tinha tido essa experiência e achei muito bacana, gostei demais. Espero mesmo ter agregado, porque com certeza essa experiência agregou para mim também, tá? Podem ter essa certeza. Fiquem bem. Lembrem-se, não é aparência, é essência. Levem isso para vocês, se são individuais, irrepetíveis. Sempre lembrem de colocar o melhor de vocês naquilo ali, porque cada um tem algo de melhor, algo de muito bom para apresentar, certo, gente? Muito obrigada. Vou passar vocês para a Ana agora, para ela dar o último recadinho final, beleza? Muito obrigada e até mais. Tamires, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje, falar dessa temática de uma forma tão tranquila, tão leve. Com certeza os acadêmicos que estiveram aqui com a gente puderam, né, aproveitar essas dicas aí que você foi trazendo e vão poder sim colocar em prática aí no seu currículo profissional e potencializar mesmo essa capacidade toda que tá aí já com eles, né? Mais uma vez, então, eu agradeço a todos vocês que participaram. Todos que se inscreveram vão ter a declaração ali de participação do evento, né? Que fizeram lá a sua inscrição, vão receber por e-mail. Mais uma vez, né? Me coloco aqui como em nome do Conectativos, que foi o promotor, né? Desse evento.
O nosso Conectativos aqui na Faculdade Sensupeg, né, é um núcleo de oportunidades e carreira. E justamente o objetivo é cuidar, né, do nosso acadêmico, é cuidar do nosso egresso, dos nossos parceiros, para que esse movimento profissional, para que esse início profissional seja um momento agradável, seja um momento bacana e que possa ser usado todo esse potencial que já existe, né? O objetivo do Conectativos de uma forma é impulsionar esses nossos alunos, esses nossos egressos para esse movimento profissional com muita qualidade, com muito potencial, que é o que eles já têm, né? É só impulsionar mesmo todo esse potencial que já tá aí. Então, esse evento, assim como outros que estão por vir, né, vão ter esse objetivo de trazer um pouquinho mais desse mundo do trabalho, né, de dicas para facilitar essa entrada no mundo do trabalho. Então, sintam-se também, mais uma vez, muito à vontade para colocar aqui, né, dicas de coisas que vocês gostariam de ter em outros eventos, né, temas que vocês gostariam de que fossem tratados em outros eventos por nós, né, que a gente possa trazer assim de uma forma leve e mais tranquila, desse mesmo jeitinho que a Tamires conseguiu aí transmitir pra gente hoje. Tá bem? Todos então, né, estão convidados aí para participar dos próximos eventos, né? Fiquem atentos e a gente com certeza agradece e vai ficar aguardando essas dicas, essas indicações de temas que para vocês fariam diferença e seriam interessantes nesse momento, tratando em relação, né, ao ambiente de trabalho, ao mundo do trabalho, a entrada nesse mundo do trabalho. Tá bem? Então, mais uma vez, obrigada pela participação de todos em nome do Conectativos e da Faculdade Sensupeg. Até a próxima!